Olá, hoje vamos tratar do tema grandioso da escatologia. A palavra se origina em escatom, o fim, o último, os novíssimos também dizemos. Toda a vida cristã é uma escatologia, é escatológica, pois sempre se volta para o final, o que nós viveremos, experimentaremos somente depois, em Deus, quando nós pudermos vê-lo face a face. Toda a obra salvífica de Cristo é escatológica e trata do final, da volta de Jesus, do encontro definitivo com Ele. A morte é uma realidade que todos nós sabemos que existe e nós vamos experimentá-la. E com ela iniciaremos uma nova vida. No entanto, ninguém de nós quer morrer. É uma experiência que vai nos levar a viver além da história, fora do tempo, na realidade de Deus. Para o cristão, a morte significa participar na obediência de Cristo na cruz. Mesmo sendo dolorosa, a morte recebe um sentido novo, como morrer em Cristo. Pois se morremos com Ele ressuscitaremos, diz Paulo aos Romanos 6:5. Ao perceber esse chamado inexorável de Deus, um chamado que não tem como dizer não, o chamado aconteceu e nós devemos segui-lo prontamente. Por isso dizemos, é uma inclusão na obediência de Cristo. O homem, então, a pessoa humana, está livre de tudo, libertada de tudo, e se experimenta como um nada diante da realidade humana. Toda glória, toda fama, toda inteligência, toda sabedoria, tudo perde o seu valor na experiência da morte. Esse encontro decisivo, que é o momento da morte, é um encontro conosco mesmo, primeiro de tudo, será também um momento de julgamento pessoal, pois a luz divina vai nos inspirar, nos mostrar claramente quem somos. E nós estamos despidos em todo sentido diante da nova realidade que se abre com a morte. Os santos são celebrados no dia da morte, pois é o dia da vida que começa, da vida nova, da vida inteiramente espiritual, da vida em Deus. Nós acreditamos que o próprio Cristo vem nos buscar e levar-nos para junto dele na sua glória. Ele nos faz participantes da sua ascensão, da sua vida nova, da sua vida no coração de Deus. Certa vez eu visitei uma cidadezinha no interior de São Paulo e me levaram a conhecer o túmulo do padre que foi considerado o fundador daquela cidade. Na lápide do túmulo estava escrito: nasceu para morrer e a data do nascimento. Morreu para viver e a data do falecimento. 2 dias importantes, 2 pontas do mesmo fio. A primeira começou na história humana, mas ela vai ter uma conclusão na história divina, de acordo com a escolha pessoal de cada pessoa, claro. Essa é a realidade da morte, assim como nós a experimentamos e a conhecemos nos ensinamentos cristãos. A morte, portanto, ela não é um momento lúgubre, um momento de muita tristeza, de muitas lágrimas, embora o ser humano
tem essa cultura gravada, é uma cultura mundial que está gravada no ser humano. Nós precisamos chorar, sentir, sofrer pela morte de um ente querido. A morte, no entanto, é um sinal de esperança, é um caminho para uma vida de luz, uma vida na graça, uma vida em Cristo. Esse momento que o próprio Cristo vivenciou antes de nós e o testemunhou por nós, morrendo de uma maneira tão dolorosa na cruz, Ele quer nos mostrar que o sentido da morte é apenas uma passagem, uma porta que se abre para um mundo maravilhoso que nós ainda não podemos conhecer, somente após a morte. Então é preciso morrer. E o interessante é que todos nós queremos ir para o céu, mas ninguém de nós quer morrer. Então o primeiro item da escatologia é a morte. E o segundo tratado na escatologia é o juízo particular. Esse momento em que nós nos julgaremos como vivemos o nosso batismo, como foi a nossa capacidade de amar, como nós crescemos em nossa caminhada pela terra, pela vida no corpo. Nós temos poucas informações da Escritura a respeito desse julgamento particular, mas nós sabemos que ele é real. Na carta de São Paulo, na segunda aos Coríntios 5, a 6 e 10, nós lemos: estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto habitamos neste corpo, estamos fora da nossa mansão definitiva, longe do Senhor, pois caminhamos pela fé e não pela visão. Cheios de confiança, preferimos deixar o nosso corpo e ir morar junto do Senhor. Os santos padres, os grandes mestres do início do cristianismo até o século IV, V, eles falam muito sobre essa realidade do juízo particular, interpretando alguns trechos da Sagrada Escritura. Mas é fé da Igreja que o juízo particular consiste numa luz especial de Deus, que iluminará toda a verdade, e assim nos veremos como Deus nos vê. Ante essa clara luz, cada um vai escolher a sorte que lhe compete. Aquele caminho que a pessoa mesma se preparou durante a vida. Essa é a sua escolha pessoal. Foi a sua escolha pessoal durante toda a vida. Porque a misericórdia de Deus é infinita. Ela não tem limites. Ela se abre com grandeza e com generosidade. Mas depende das nossas escolhas. Nós não podemos, de forma nenhuma, mudar as coisas depois das ações. Com a morte, termina a nossa vontade livre. O livre-arbítrio acaba. Então, nós entramos numa outra realidade, que é a realidade espiritual. Por isso, no próximo vídeo, nós falaremos sobre a realidade da purificação após a morte e a bem-aventurança celestial, baseando-nos nas poucas informações que temos na Sagrada Escritura, mas que elucidam, que ajudam. Um abraço a todos
Gratidão por terem ouvido este vídeo. Nos veremos logo mais. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Eu sou Ionides Baratieri. Até mais. Obrigada.